Meu nome é Michele Ferreira, eu sou pesquisadora da Cátedra Eunice Prudente. Eu sou mestranda aqui da cátedra. Nós compomos, né, enfim, nós somos em 4. Eu, Michele, a Juliana, que está aqui do meu lado. Você quer se apresentar, Ju? Sim, eu sou doutoranda, também pesquisadora aqui da Cátedra Eunice Prudente. Aí nós temos a Júlia Soares, que é da graduação, e a Júlia Drummond, que é doutora. A cátedra, basicamente, ela é coordenada pela professora Eunice Prudente, que foi a primeira professora negra de Direito da USP, aqui de São Paulo. Então, ela ainda dá aula, né, principalmente ela dá aula na graduação e na pós-graduação na área de Direitos Humanos. E, basicamente, a cátedra tem como objetivo pesquisar o tema de raça, né? A questão racial é muito importante para a gente e é basicamente o nosso grande foco. Hoje nós estamos no primeiro episódio aqui com o Marcos Queiroz, pesquisador. Eu vou apresentar, peço licença para ler, que tem uma biografia muito extensa. Marcos Queiroz é doutor pela Universidade de Brasília, com sanduíche em Duke, e na Universidade Nacional da Colômbia. Tem graduação e mestrado também pela UNB, é professor da graduação e da pós-graduação no Instituto Brasileiro de Pesquisa, no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, no IDP, estágio pós-doutoral em andamento na UNB. Também é o coordenador do PIABIRU, Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina, do DDD, Grupo de Estudos em Direito à Cidade e Dados, ele é muito importante, faz muitas coisas, gente, Dados e Desigualdade, e do Clube do Livro, todos do IDP, além também de ser membro do MARE, membro do Centro de Estudos em Desigualdade e Desenvolvimento, CEDD, da UNB. Imagino que são os mais importantes, mas tem... sim, não pode esquecer que ele é autor dos livros Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, a Experiência Constituinte de 1823, diante da Revolução Haitiana, e Assombros da Casa Grande, a Constituição de 1824 e as Vidas Póstumas da Escravidão. Acredito que esses sejam... Você quer complementar mais alguma coisa? Não, acho que tá bom, Ju. Primeiro, o prazer de estar aqui no podcast da Cátedra. Acho que é sempre emoção estar nesses espaços que a gente tem cavado dentro do direito, e na Cátedra com esse podcast dentro da ESA de São Paulo, da OAB. Então, prazer, e eu acho que a gente vai comentar um pouco aquilo também, sim, que não cabe nessa mini biografia do Lattes, que é cheio de letrinha, de sigla, sim, mas que não conta um pouco a experiência nossa mesmo dentro da educação jurídica, e para além também, né, dos muros da universidade. Mas, então, prazer, vai ser maneiro estar aqui com vocês hoje. Prazer é tudo nosso. Obrigada por ter aceito o convite. O Marcos veio de Brasília, então, não só para vir aqui para nossa entrevista, mas também para isso. Então, é um prazer. E a gente está super feliz por começar por você, assim, né? Que, enfim, uma referência. E acho que, para começar, Marcos, a gente queria saber um pouquinho da sua vida mesmo, né? Acho que, como a Ju mencionou, você veio de Brasília, acho que você morou a vida inteira lá, né? Então, conta pra gente como que foi, né? Sua educação, sua família, né? Enfim, isso. Sim, eu nasci lá em Brasília. Quase que eu ia falar a data, assim, 2 de dezembro de 88. Pode falar. Mas acho que tem uma questão também um pouco interessante, porque, de alguma forma, inclusive depois com as pesquisas, né? Mas eu brinco que nasci no mesmo ano, meses depois do ano da promulgação da nossa Constituição, né? Mas eu sou de Brasília, meu pai é baiano, do interior da Bahia, né? De Itaberaba, depois Vitória da Conquista, depois Brasília, e minha mãe é de Santa Filomena, no Piauí. E nasci, cresci, fui criado em Brasília, né? Sou aquele candango raiz, podemos assim dizer, daquela geração nascida em Brasília. E tenho minha trajetória toda lá, no mestrado e doutorado também na Universidade de Brasília, além da graduação. No doutorado que eu viajei um pouco, né? Que acho que depois a gente pode conversar. Sim. Morei um tempo na Colômbia e depois outro tempo nos Estados Unidos. Mas minha vida toda, e agora como docente também no IDP, lá em Brasília. E que... de alguma forma, é uma cidade que eu tive muita relação contraditória ao longo da minha vida, né? Não sei se vocês já foram para Brasília, é uma cidade que, especialmente no começo, eu acho que as pessoas que vão lá pela primeira vez, ela tem uma hostilidade muito grande, sim, ela é muito diferente, por exemplo, aqui de São Paulo. Mas eu acho que, de alguma forma, eu sempre gosto de falar que ela tem uma relação um pouco com as formas como eu pesquiso, né? Por mais que eu tenha muito essa questão do Atlântico Negro, da diáspora africana, quando a gente olha para os mares, mas Brasília tem muito isso de ser uma cidade dentro desse projeto modernista, né, das linhas racionais bastante lineares, desse planejamento e tudo,
mas é uma cidade com muitas diásporas também, né? Acho que tal qual São Paulo, né? Acho que talvez vocês tenham na família, ou vocês mesmos vieram para cá para tocar a vida de vocês. Brasília é assim também, né? Minha família, eu sou filho de pessoas que vieram para Brasília para buscar, de alguma forma, uma melhor condição de vida, né? Meu avô foi trabalhador das obras ali do início da construção de Brasília, depois foi mestre de obras e tudo mais. Então, é uma coisa que sempre perambula na minha vida, que é essas vidas que de alguma forma atravessam esse projeto moderno e tentam subvertê-lo, tentam se apropriar dele, muitas vezes tentam negar. Então, minha vida é muito baseada ali em Brasília e, sendo brasiliense, muito aquele sonho de estudar na UNB, né? Acho que o sonho da universidade pública, o sonho de alguma forma, de abrir os horizontes profissionais, de estabilidade profissional, posteriormente, que uma universidade, o ensino superior, dá pra gente, né? Então, Brasília, UNB, né? Eu comecei minha graduação na Sociologia, depois fui para o Direito, ali no meados dos anos 2000, e muito naquele contexto das ações afirmativas, das cotas raciais, uma universidade iniciando a sua mudança em termos de perfil dos estudantes, né? Das primeiras gerações de estudantes negros chegando ali. Eu acho que isso marca um pouco a minha trajetória, né? Acho que ser uma pessoa que é filho das ações afirmativas, um estudante negro entrando nesse contexto em que a gente sabia ou vai aprendendo que cotas não é só entrar, mas também a possibilidade de um outro projeto de universidade. Desde então tenho me vinculado um pouco com isso, né? Na graduação, movimento estudantil, depois mestrando, doutorando, tentando introduzir um pouco o debate crítico ao racismo, né? Não foi também de uma hora para outra, né? Fui aprendendo isso também ao longo da minha vida, ao longo da minha experiência como estudante, e que tento levar, né? Então, eu acho que tem muito isso, né? Uma família que vai para Brasília tentar tocar a vida, depois aquele sonho da UNB, e entrando na UNB, nessa universidade que o Darcy gostava de falar, a universidade para tentar pensar o Brasil num contexto de cotas, me vincular muito à dimensão da crítica ao racismo, das relações raciais, dentro de uma reformulação do que a gente pode entender como educação no Brasil. Primeira resposta, você falou que veio da sociologia para o direito. Como foi essa transição? Por que o direito? O que você pode dizer? Tem várias coisas, eu sempre conto para meus estudantes, primeiro dia de aula, né? Eu tenho um professor, talvez vá mencionar algumas vezes aqui, que é o Alexandre Bernardino Costa, que foi meu professor de pesquisa jurídica na UNB, né? E o ABC sempre brincava com os calouros ali, né? Que ele fazia uma pergunta pra gente, que era: o que você está fazendo aqui no direito? Você veio aqui para se dar bem? Se você veio aqui para se dar bem numa universidade pública, não é o seu lugar. Ele falava bem assim, diretamente, porque era um pouco para vincular a gente, ou os estudantes, a um projeto mais comunitário de universidade, né? mais relacionado com a sociedade. E minha mudança para o direito foi muito uma coisa quase que não foi impositiva, mas quando eu comecei sociais, né, quando eu decidi fazer sociais, eu era uma pessoa muito indecisa ao longo do ensino médio. Especialmente na hora de decidir um curso, né? Pensei em vários: matemática, física, as ciências sociais, filosofia, direito nunca aparecia, inclusive, apesar de ter uma irmã que havia cursado direito. E aí, quando eu decidi fazer ciências sociais na UNB, meu pai virou para mim, e é uma pessoa muito com a perspectiva da questão material da vida. Ele meio que ficou preocupado com o meu futuro um pouco, né? Em termos de profissionais, e ele falou: se você for fazer ciências sociais, eu te matriculo na faculdade privada de Direito. E aí eu comecei as duas graduações ao mesmo tempo, né? Sociais na UNB e Direito no CEUB. E no primeiro semestre eu meio que entrei quase que obrigado dentro do Direito, mas eu comecei a me apaixonar pelo Direito, especialmente pela capacidade de aliar uma perspectiva de entendimento da sociedade, da história, uma abertura interseccional para outras disciplinas, mas algo que eu tinha muita dificuldade de ver nas sociais, que era a capacidade de intervir na realidade, né? A capacidade ali de você, à luz de uma crítica, conseguir visualizar instrumentos concretos que possam, de alguma forma, intervir na vida das pessoas, né? Ajudar a colaborar com algo, né? Então, algo que começou eu sei que sociais não se resume a isso, mas começou a me incomodar um pouco no início da graduação em sociais, que era aonde aquela discussão pode levar. E o curso de ciências sociais, ele tem uma dimensão de onde era para levar, mas acho que como muito jovem, aquele querendo ver logo as coisas, o direito me chamou muito a atenção. E
no direito sempre tinha a possibilidade, talvez, caso tudo desse errado, e o direito sempre tem isso, né? Se tudo der errado, você tem várias opções ainda, que era de fazer concurso, né? A minha irmã já era policial naquela época, depois meu irmão, que é psicólogo, vai também fazer concurso, então tinha aquilo de ter gostado um pouco mais dessa possibilidade aplicada de uma ciência de caráter social, e ao mesmo tempo, talvez, estudar para concurso ali, que deixaria meu pai muito feliz, mais um filho aí, funcionário público e tudo mais, tá com a vida um pouco mais estabilizada. Então foi isso aí, vendo que era muito, muito complexo às vezes, aliás, das graduações, eu decidi focar no direito e aí mantive um pouco, para alegria do meu pai naquele momento, né, que ele tinha ficado com uma certa preocupação, podemos assim dizer, quando eu escolhi ciências sociais, que voltaria depois, quando dentro do direito eu abandono a ideia de querer seguir uma carreira dentro do sistema de justiça, uma carreira mais estritamente jurídica, e decido ser professor. Eu acho que foi a segunda vez que eu estava almoçando com ele, né? A primeira vez foi isso, quero fazer ciências sociais, ele abaixou a cabeça assim, comendo, e a segunda foi, pai, eu quero ser professor. Tô fazendo monitoria, e ele achou que estava resolvido, pô, o filho tá fazendo direito na UNB, vai agora, não, vai ser professor, que é um pouco os dilemas também, quando a gente escolhe uma carreira acadêmica, todos os percalços que a gente tem ao longo desse processo, inclusive depois quando a gente vira professor também. Então foi um pouco isso, por isso que eu saí do direito, mas dentro do direito eu quase que fiz uma volta para sociais também, que é o que atravessa as minhas investigações, especialmente desde que eu entrei no PET, na graduação, mestrado e tudo mais. Então foi por causa disso, Ju, que mudei. Acho que ainda continuando falando um pouco sobre a sua graduação, como que foi para você esse período, né? Você falou, né, que enfim, que você é meio que um filho das cotas, né? Como que você vê, acho que principalmente isso, né? Agora que você é professor, uma comparação, né? No período que você estudava como discente e agora, você sente que teve algum avanço em relação às questões sociais, até mesmo dentro do próprio curso de Direito, né? Enfim, a temática, né? As disciplinas, como que você enxerga isso atualmente? Eu acho assim, Michele, eu acho que mudamos, a gente avançou muito. Não é que estamos aqui, inclusive, nós três, falando sobre educação jurídica antirracista na OAB São Paulo. Então, por mais que poderia ter mudado mais, por mais que a gente quer muitos outros avanços, eu acho que a gente não pode perder a dimensão das vitórias que foram conquistadas nas últimas 2, 3 décadas em torno do ensino jurídico e da educação como um todo no Brasil, do ponto de vista da presença da população negra nesses espaços e também do que a gente avançou. E é interessante sua pergunta, Michele, porque ontem eu estava na UNB conversando numa matéria sobre direito, relações raciais e diáspora africana, que é uma das primeiras matérias que são colocadas para estudantes de graduação no contexto de direito. Nessa matéria eu criei com o Rodrigo Portela e Marcelo Caetano lá em 2017, e essa matéria desde então ela é dada por professores do programa mestrandos, doutorandos na UNB. Eu estava conversando justamente com eles, porque eram estudantes de graduação, e perguntando, e aí, Marcos, o que mudou? E eu também contando um pouco a história toda. E são muitas mudanças. A primeira, eu acho que é a nossa presença nos espaços. Eu lembro quando eu entrei na UNB, era muito comum, durante a discussão das cotas, que eu não peguei a discussão em si, mas os estudantes que vivenciaram, brasileiros, essa discussão, eles dizendo, né, que a presença negra na UNB muitas vezes era associada aos estudantes, especialmente pessoas pretas, retintas e tudo mais, a estudantes estrangeiros, estudantes que estavam filhos de diplomatas e tudo mais, de países africanos ou caribenhos. Então, essa é a primeira dimensão. Se eu entro na UNB hoje, como eu entro na Faculdade de Direito da UNB, por exemplo, e volto para aquela casa que me formou, eu vejo que a faculdade hoje ela é muito próxima de ser majoritariamente negra, ou que tem uma presença considerável que antes era poucos gatos pingados, a gente entrava ali na sala e todo mundo já começava, era uma sala majoritariamente branca, e os estudantes, os negros estavam se olhando assim, será que você é cotista, será que você não é? Mas ninguém falava assim que era, muitas vezes assumia que era. Então a primeira mudança é de presença, e a segunda que dá para notar tem atrás essa questão, porque quando a gente entra nessas primeiras gerações, é muito diluído. Cada um entra, e havia no Brasil, por parte da grande imprensa, por parte dos intelectuais, por parte de uma certa ala da academia, uma crítica muito grande às cotas raciais. Então você entrava, você era
visto como cotista e você era muitas vezes marcado como aquilo. E era às vezes como um traidor. Como é que você entrou aqui como cotista? Como é que você está ludibriando o vestibular? Aí todo o debate também, o Brasil não tem racismo e tudo mais, aquela coisa toda. Então, era uma presença diluída. A gente começa a entrar, mas tem muitas vezes, alguns desses estudantes, a gente tem uma dificuldade muitas vezes de se encontrar, de falar, de trocar experiências. E aí eu cito um exemplo, quando eu fui presidente do centro acadêmico, a gente tentou na gestão, isso lá para 2011, 2012 para 2013, melhor dizendo, criar uma frente negra dentro do centro acadêmico e dialogar com os estudantes negros. E a gente não conseguiu nessa gestão, porque não tinha muita adesão. Tinha uma frente de mulheres, tinha uma frente LGBT, mas não tinha uma frente negra porque tinha essa dificuldade. Na gestão seguinte, que é ter Maracatu Atômico 1 e 2, aí consegue-se criar uma frente negra. Então, já é um processo. Logo depois dessa frente negra vai ter um outro coletivo, eu já não estava na faculdade, que é o Ialodez, a Ocupação Negra, aí a Ocupação Negra eu já estou no mestrado. Aí tem aquela presença, você chega na faculdade, estão os estudantes dos coletivos negros se reunindo, discutindo, intervindo na faculdade. Então, segunda mudança é essa. A primeira entra, depois de um momento começa a haver mais reconhecimento, inclusive político, fazer coletivos. E o terceiro que eu acho que a gente viveu e está, de certa forma, vivendo, é que é essa congregação. Depois do coletivo, tentar intervir. Tentar lutar por cotas na pós, tentar enfrentar ali as disciplinas, as emendas que eram e ainda são muito brancas. Eu, por exemplo, não li nenhum autor negro na minha graduação nas matérias, né? Eu li no movimento negro estudantil. Aí que eu fui conhecer Lélia, Abdias. Então, há essa mudança coletiva, do coletivo para o político, tentar intervir na política concreta da universidade, nas dimensões institucionais. Então, é uma outra mudança, né? E eu acho que agora tem uma mudança mais, que a gente tem um desafio maior, que é a institucionalização dessas mudanças, né? Eu sempre brinco que a gente está vivendo um processo que a gente está dentro, começando a estar um pouco mais dentro da academia, mas muito precarizado nesse espaço também. Eu brinco que a gente é os 3 E's dentro da academia, né? A gente é explorado muitas vezes como acadêmicos negros, a gente ao mesmo tempo expropriado do que a gente produz, porque a gente não tem condições institucionais muitas vezes, e a gente é excluído também, né? Então acho que tem uma luta por institucionalização da nossa presença para tentar enfrentar um pouco esses 3 Ezinhos aí, que marcam um pouco o nosso lugar hoje, mas voltando para o começo, que avançou muito nesses 20 anos de cotas mais ou menos no Brasil. Então, falei bastante um pouco, mas Sim, marca a minha vida e marca um pouco o que eu também estou vinculado politicamente nos últimos, um tempo, né? Eu não gosto um pouco disso. A gente para pra pensar. É um arquivo, eu vou falar com os estudantes lá, eu fui entrar no Facebook, que ninguém mais usa, e eu comecei quase um trabalho de historiador, entrar no arquivo lá, as fotos de 2011, não sei o que, eu falei, caramba, o tempo passa rápido pra caramba. Nossa, voando. Eu queria voltar em um dos tópicos que você trouxe sobre a disciplina específica de Direito e Relações Raciais que você ajudou a formular. Então, eu gostaria de saber essa experiência, como foi lecionar, e também a recepção dos alunos e da instituição, se teve uma recepção boa ou não, que eu achei muito interessante. E só para complementar, antes de você responder, eu vi também, a gente pesquisou bastante antes de trazer você aqui, e você tá dando essa disciplina pelo Doras no YouTube. Então, se você conseguir falar também sobre essa experiência de democratizar também esse ensino pelo YouTube. Márcio e Maijo, não. E é engraçado, eu tava falando exatamente 1 hora atrás com o Rodrigo, porque eu tava mexendo em arquivos, nessas coisas de fazer memorial, não sei o quê, aí tem que comprovar tudo. A Academia Brasileira é aquela burocracia ainda meio ibérica, né? Que tudo que ele parte para você tá mentindo, né? Você tem o Lattes, você tem o currículo, você tem as publicações, não, mas você ainda tem que comprovar. Aí eu tava buscando coisas lá, eu encontrei um documento que o Rodrigo havia pedido lá para 2018, 2019, para a UNB comprovando que a gente tinha dado essa matéria, né? Eu, ele e o Marcelo Caetano. E aí a UNB fez um documento e também reconheceu como... deu como se fosse uma menção de inovação pedagógica para essa disciplina, né? E eu acho que é interessante um pouco porque ela emerge muito de um contexto de ascensão que havia lá na universidade, Ju, a partir de 2014 para 2015, desses coletivos negros. Aí eu faço uma pequena digressão rapidinha, mas que em 2014 na UNB tem os 10 anos das cotas. E na época a gente tinha uma reitoria e um DCE que eram contrários
a permanência das cotas raciais, exclusivamente raciais. Eles eram a favor das sociais, mas não queriam que mantivesse a cota racial. E aquilo gera uma reorganização dos estudantes negros, muito chamado pela geração antiga, para falar, mano, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que se organizar, tem um DCE, uma reitoria que estão querendo acabar com as cotas do ponto de vista racial. E aí aquilo gera como se fosse uma insurgência mesmo, assim, de coletivos negros. 2014 para 2015, vários coletivos, GEAC, Grupo de Estudos Afrocentrados, depois a Ocupação Negra, Ubuntu, NAIPOL, enfim, vários. Tem uma organização muito grande, esses coletivos começam a intervir nas faculdades, lutar por cotas no mestrado e doutorado. Tem o ECUM no Rio de Janeiro, que é o Encontro de Estudantes Negros Universitários, que dá uma radicalizada em quem estava lá, o povo volta bem querendo mudar a universidade, bem empolgado, e a disciplina surge nesse contexto, porque começa a ter muita organização negra, coletivos negros. E aí quando a gente resolve criar, né, eu estou entrando no doutorado, o Rodrigo está no 2º ano de mestrado junto com o Caetano, tem essa ascensão. A gente tinha tido a Flauzina na UNB por um tempo, como professora voluntária, dando pensamento negro. Tinha algumas matérias, o próprio Evandro, o Joase, o Evandro Pisa Duarte no Direito, o Joase Bernardino na Sociologia. Enfim, então tinha uma demanda e tinha uma certa gana por matérias assim. Quando a gente cria, ela bomba. É uma coisa impressionante, assim. A gente cria e tava essa efervescência, então você conseguia divulgar no WhatsApp, as coisas circulavam muito rápido. Rapidamente lota a busca por matrícula. E aí são duas coisas que são interessantes. A primeira, que gera um certo estranhamento institucional, porque há um debate dentro da Faculdade de Direito, mas essa matéria é só para os negros? Assim, não tinha nada dizendo que era só para os negros. Mas assim, o nome, né, era uma coisa tão diferente, tão novidade, que parecia que na cabeça das pessoas brancas que era só para os estudantes negros. E a segunda, que ela circulou muito rápido, e foi a primeira vez, depois das matérias com a Flauzina, que acontecia muito isso, mas na Faculdade de Direito particular, que você entrava numa sala e a sala só tinha aluno negro e uma aluna branca venezuelana. Mas era de fato a matéria só com estudantes negros. Que era muito potente isso. E aí tinha uma questão que tinha alunos do direito, mas aí como tinha esse contexto de demanda por matérias naquele momento, tinha gente da sociologia, da museologia, da antropologia, da economia, das exatas, da pedagogia. Então foi muito lindo, assim, Ju. Foi uma experiência que eu me emociono um pouco de lembrar, que foi a minha primeira experiência como professor, ao lado de dois grandes amigos, o Rodrigo e o Marcelo Caetano, que foi muito maneiro porque foi um espaço muito horizontal, podemos assim dizer. Foi um momento, a gente começou lendo, inclusive, o texto de intelectuais negros da Bell Hooks, para pensar o que é academia e tudo mais. Fizemos a primeira aula na ocupação que os estudantes negros tinham feito lá, que era o DCE Quilombo. Então foi muito maneiro, e inclusive a gente terminou a disciplina com uma grande festa assim, dentro de sala de aula, né? Com música e tudo. A gente fez umas intervenções na sala que a gente deu aula. E aquilo me motivou muito, assim, aquilo foi algo que é quase realizar uma utopia no cotidiano, assim, né? O Paul Gilroy, ele fala, né, que a população negra tem as políticas de realização, que é realizar um pouco o nosso cotidiano, lutar por coisas, mas de transfiguração, que é construir um mundo possível, outro mundo, um mundo alternativo aqui nessa realidade, né? Aquela disciplina foi um pouco isso, assim, o que pode ser um ensino quando a gente leva a sério as contribuições da diáspora africana, dos intelectuais negros, leva a sério a crítica ao racismo, né? Então, foi maneiro e falando bastante, mas é muito interessante que ela continua até hoje. Essa disciplina que eu citei para vocês essa, né? Ela está sendo dada pela Lielen, pelo Douglas e pelo Pedro lá no UNB agora. E ela desdobrou em uma outra disciplina em réu lá também, que eu dei também pela primeira vez. Depois a Bruna Pereira deu, o Vinícius Venâncio, essa disciplina em réu, que é Relações Internacionais lá no UNB, ganhou um prêmio e tudo mais, quando o Vinícius era professor. Então, é algo que me emociona falar e, de certa forma, que a gente tento levar como professor também nas disciplinas, outras que eu dou como docente também. Falando muito, né, Júlia? Eu falei do curso, né? Continuar. É um prazer ouvir você, fica à vontade. Mas o curso, né, o curso Doras, que eu tenho ajudado a coordenar, ele é muito fruto de um projeto que o Evandro coordena, né, o Evandro Pisa Duarte, professor do UNB, que foi meu orientador de mestrado, doutorado. E hoje ele me supervisiona no meu pós-doc lá no UNB. E é um
projeto que nasce, as questões institucionais do projeto, né? Mas ele nasce de uma parceria entre a UNB e o Ministério da Igualdade Racial, né? E acho que é importante, né? A importância do Ministério com gente que de alguma forma também tem pensado essas políticas, se participou dessas políticas. Então ele é um projeto e ele tem outras universidades envolvidas, né? O FPR com o Thiago Oshino, o FPR com a Ciane Neves, a Federal do Paraná com a Luana Tomás, a Federal da Bahia... Desculpa. Do Pará. É porque eu conheço a Luana pessoalmente, é do Pará. Do Pará. Você falou Paraná, é do Pará. Paraná, Thiago e Luana do Pará. Do Pará, sei. Conheço a Luana, ela é uma querida. Eu tô nessa coisa meio esquemática, falar o nome. E Felipe Estrela pela UFBA e, se eu não estou enganado, tá faltando, e Bruno Stephanie lá pelo FPB. Então é maneiro que tem uma galera de várias universidades, ele é aberto, ele é transmitido pelo YouTube. Ele é parte desse projeto mais amplo, que envolve extensão, pesquisa, com os núcleos de prática jurídica, com as defensorias públicas de cada estado, e tem o curso como uma das atividades de ensino. E é aí que a gente tem tentado levar um pouco adiante isso, que eu sempre falo que é um pouco levar adiante as agendas que Eunice e Dora abriram ali nos anos 80. Né? Se a gente olha para as duas dissertações de mestrado, né, tanto de Eunice lá em 81 e da Dora em 89, elas têm uma agenda para o curso de Direito, né? Para ser desenvolvida pelas futuras gerações, né? Talvez naquele momento, quando elas defenderam, era muito fechado os caminhos, mas elas colocaram para as futuras gerações. Talvez quando as novas gerações tiverem maior presença nesses espaços, tem todo um novo direito a ser construído. E o curso é um pouco isso, por isso que ele se chama Doras, né? Para pensar essas várias Doras também que existem e que podem surgir em termos de pesquisadoras no direito. E é que a gente tem dado, e é maneiro porque é um curso público, fica aberto no YouTube, quem tiver assistindo aí, quiser acessar lá no perfil do LabDiv no YouTube, é só colocar Doras Curso Direito e Relações Raciais, que estão as aulas todas disponíveis lá. Eu coordeno, dei algumas aulas e tem os outros professores também têm dado. Então é um pouco isso, tentando disseminar a palavra, um pouco assim. Acho que ainda falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, Marcos, eu queria entender o motivo da sua pesquisa, porque a gente sabe que você pesquisa muito a Revolução Haitiana, né? E o que te despertou para isso? Teve alguma coisa, assim? E também aproveitando, como que foi para você? Você fez 2 doutorados sanduíche, né? Tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos. E aí, como foi para você a questão racial lá, né? Essa percepção? As diferenças que você percebe, né? No Brasil, enfim. Posso complementar? Porque a escolha da Colômbia, especialmente, foi uma coisa que eu pensei nos Estados Unidos. A gente vê muita gente aqui no Brasil indo para lá, mas a Colômbia é muito incomum. Foi a questão latina. Acho que eu nunca vi ninguém indo pro doutorado sanduíche para os Estados Unidos. A maioria das pessoas vai para a Colômbia, né? Eles vão para os Estados Unidos ou para a Europa. Acho que é muito raro a gente ver pessoas indo para aqui, para América Latina. Show! Falar também. Mas é por isso que eu falo muito, né, bem? As perguntas de vocês é quase a tese lá, vamos pensar a tese. Mas começando pela questão da Revolução Haitiana, Michele. Eu acho engraçado que quando eu comecei o mestrado, eu tive vários amigos meus do movimento estudantil, mestrado, e aí tinha sempre perguntado, por que você está pesquisando no mestrado e tal? Aí eu falava, Revolução Haitiana e constitucionalismo, né? Que a galera me olhava assim, tipo, ficava meio embasbacado, assim, mas o quê? Como é que você está pesquisando isso e tudo mais? Então, alguns que me contam, pô, o negócio pegou, né? Faz todo sentido o que você estava pesquisando, né? Mas acho que tem várias histórias ali por trás, assim, né? Acho que, primeiro, tem toda a presença negra, ser uma pessoa que vai me vinculando ao movimento negro estudantil, ou como Alex Hart chama, né, o movimento negro de base educacional. O meu contato com o Evandro, que foi um professor que entrou em 2012 na UNB, criou o SED, né, que é essa siglazinha que você leu, Ju, e que trouxe o debate racial muito, por ter sido uma pessoa que era muito amigo de Dora, a Dora ter ajudado ele ao longo da trajetória dele como pesquisador e tudo mais. Então, há vários caminhos ali. E dentro disso, né, tem um momento que eu acho que é importante, que é na primeira reunião do SED, o Evandro, ele leva o texto da Susan Buck-Morss, Hegel e Haiti, porque ele era amigo do Sebastião Nascimento, que traduz do francês para o português, e o Sebastião tinha traduzido o texto da Susan, e foi o texto inaugural. E aquilo, nesse contexto, né, movimento negro, movimento estudantil, quando eu li a Susan, eu falei, caramba, por que eu nunca tinha ouvido falar disso? Né? Já tinha lido Hegel, tinha pensado em dialética do escravo, mas
e tinha pensado em era das revoluções do direito, mas porque nunca tinha ouvido falar de revolução haitiana, não sei, de maneira anedótica ou esporádica. Aquilo ficou uma semente. Um pouco tempo depois, o Evandro foi para a Colômbia, e eu acho que isso é muito importante falar nisso. Ele foi para a Colômbia numa cátedra Brasil, da CAPES, e lá na Colômbia, Evandro vasculha muita coisa, e ele foi no departamento de história, na Xerox lá, e achou os textos sobre Revolução Haitiana e Colômbia. Dando aula lá, ele achou os textos do Richard Knight, da Marixa Lasso, e trouxe. E aí, ele sabendo que eu queria fazer o mestrado, ele marcou uma conversa comigo. E lá no Subway, eu cito isso na minha dissertação, nos agradecimentos, ele fala: Marcos, eu sei que você quer fazer mestrado, mas você quer estudar esse negócio de criminologia, a gente já escreveu junto, na época estava o Auto Resistência, eu trabalhava na Câmara. Ele falou: não, mas você gosta dos grandes discursos, dos grandes debates, Marcos, não vamos pesquisar isso aqui não. Eu fui na Colômbia, sabe aquele negócio da Susan? Eu achei uns textos lá. Você não tá afim de pesquisar isso, não? E aí eu falei: porra, claro. Ó, palavrão aí. Mas assim, claro. Ele então bora lá em casa, e ele foi, me deu a Xerox dos textos. Nunca devolvi, mas virou muitas coisas aqueles textos, né? Até escrevemos juntos. E aí eu montei um projeto com aquilo. Então, é uma conjugação de fatores e muito uma generosidade que eu acho que constitui o que eu acredito como campo de direito e relações raciais. Né? Esse processo de troca, de acreditar, inclusive, no extraordinário, que algo pode surgir, né? Que era essa pesquisa. Tanto que eu entrei com esse projeto no mestrado, para pesquisar Brasil e Colômbia por causa dos textos. Os textos eram mais focados na Colômbia, mas depois eu descobri que na historiografia já tinha um debate sendo feito no Brasil, Flávio de Santos Gomes, outras pessoas, e eu decidi pesquisar a Constituinte de 23, porque inclusive aquela fonte, né? Porque o Menelik, ele tinha trabalhado como assessor durante a Constituinte Mineira, lá para 88, 89. E o Menelik tinha estudado os anais das constituintes brasileiras e ele tinha essa coisa de ter visto. O Menelik tem muitos insights, aforismos, ele tinha ali visto alguma coisa sobre Haiti. E o Evandro pegou isso e falou: talvez tenha. Aí era hipótese, né? Ter um impacto lá na primeira constituinte brasileira. E aí eu fui para os anais, eu coordenei um grupo de pesquisa e tudo mais, recortei a pesquisa no mestrado para isso. E aí deu o livro. A pesquisa foi defendida, o livro de alguma forma gerou impacto no campo também. E aí, indo para a segunda pergunta, que eu acho que tem a ver com a segunda Colômbia, né? Se não estou enganado. Vamos fazer uma pergunta aqui. O doutorado de sanduíche. Foi a Colômbia, depois a sanduíche. O doutorado de sanduíche que você fez na Colômbia e nos Estados Unidos. E essas percepções sociais. As duas coisas, né? Então eu vou contar por que foi para a Colômbia. Aí tem uma coisa já institucional, né? A tia o Evandro já tinha ido para a Colômbia nessa parceria com a Cláudia Mosquera Rosério Labé, que era uma professora de serviço social, lá de trabalho social, que era um departamento da UNAL. Lá ele conheceu o Rosenbert Ariza Santa Maria, que é um professor do direito à sociologia. E então já tinha esse vínculo e os textos já apontavam: se você também for para a Colômbia, você vai talvez ver que tem questões ali. Então já tinha uma articulação institucional. A gente trouxe durante o meu mestrado o Ariza para dar um curso lá sobre o constitucionalismo latino-americano. Durante o meu mestrado para o doutorado, a gente fez um seminário lá em Bogotá com a Ariza, com a Mara Viveiros, com a Francia Marques. Eu estava, inclusive, uma mesa do lado da França, assim, que eu já vice-presidente da Colômbia. Enfim, então foi aproximando e tinha questões. Os textos apontavam isso e tinha uma questão, eu acho que, sendo bem objetivo, Ju, duas muito evidentes. Primeiro, que a Colômbia é, na América do Sul, o segundo país mais negro, né? Com presença negra aqui no nosso continente, né? Quando a gente exclui ali o Caribe e o próprio Estados Unidos. E a segunda questão que era muito colocada e que os textos já apontavam é que a Colômbia tem uma ideologia nacional muito semelhante à nossa, né? Baseado ali na ideia da harmonia racial, da democracia racial e também da mestiçagem, da ideia de que não há pessoas negras, de que o racismo é mais brando, que nem há racismo. Então, tinha esse vínculo também de um país que era muito, muito próximo, né? E tinha uma terceira questão que acho que tem a ver com a sua pergunta também: por que Colômbia, não outro país e tudo mais, né? Porque, inclusive, no início do doutorado, por causa das parcerias do Evandro, poderia talvez ter tentado os Estados Unidos logo de cara, na Pensilvânia, porque ele tinha um contato do Tuculfo Zuberi. Mas eu queria ir para a Colômbia porque era o que eu estava querendo pesquisar, e também por causa um pouco dessa
certa forma, colonial que tem dentro do direito, né? Sempre achar que o direito ocorre no Atlântico Norte e tudo mais. Que foi algo que eu muito notei quando eu voltei da Colômbia, né? As pessoas não se interessam muito por que acontece na Colômbia, né? Não se interessava muito pela minha pesquisa e vai passar a se interessar muito depois que tem o carimbo dos Estados Unidos, da Duke e tudo mais, que é uma coisa muito, muito ruim da academia brasileira, né? E aí, tô entrando, Michele, que foram 3 perguntas, eu tô falando bastante, você tomar uma água, foram várias perguntas, eu tô tentando ser sintético, mas é que são perguntas profundas, né? Sim. Essa é muito interessante a temática, a gente tá aprendendo bastante. E tem tudo a ver com o que a gente tá querendo aqui na cátedra, fugir do colonialismo, usar bastante textos brasileiros, de mulheres negras principalmente, que a gente tem como a grande referência, a própria Eunice e a Dora também virou nossa referência. Agora a gente tá pesquisando direito e relações raciais para tentar escrever artigos, fazer um evento, então a gente tá pesquisando nesse sentido, então faz todo sentido usar essas outras referências que não só estadunidenses ou da Europa. Ah, não, show. Então, assim, acho que falando da Colômbia, acho que dos 2 países um pouco, acho que das minhas percepções ali, né? Eu acho que em relação a Colômbia é muito semelhante, tem coisas muito parecidas com o Brasil, ao meu ver, assim. E de muito diferentes também, né? Tem as suas semelhanças, mas também tem suas diferenças. Mas eu acho que, primeiro, essa questão que a própria literatura identifica, mas que é vivida ali, que é um pouco a dificuldade de se discutir racismo na sociedade colombiana. Lógico que mudou muito também nos últimos anos. O próprio movimento negro, a própria presença da França, que é oriunda da luta do movimento negro, mas tem ainda muito forte a ideologia da democracia racial e da mestiçagem, que apaga inclusive a presença negra. E lá tem um mecanismo muito duplo, que é, primeiro, localizar a população negra do ponto de vista muito etnicizado. Ou seja, os negros na Colômbia são aqueles que vivem nos territórios, nas comunidades negras. Então, nas zonas mais rurais, mais distantes dos centros urbanos. E isso gera uma certa rigidez do que é a identidade afro-colombiana. E tem uma outra que é o apagamento estatístico da população negra em geral, que mora nas cidades, que mora em contextos outros. Que é quase, de certa forma, um epistemicídio do ponto de vista estatístico, né? Agora mesmo no EPED tinham 2 pesquisadores, né, o Daniel e a Eliana, do ILEX, que é uma organização colombiana, apresentando isso, né, de como na Colômbia há um mecanismo que é localizar os negros nessas comunidades, apagar os afrocolombianos que moram nas cidades e, ao mesmo tempo, que é o paradoxo deles, é apagar a branquitude. Porque no censo colombiano não tem brancos, tem não identificados e mestiços, muitas vezes. Então, a população branca não se identifica com branco, então dificulta ainda mais você colocar o racismo em debate. Tem diferenças também, bastante, né? Porque a Colômbia, seja pela colonização hispânica, mas pela maneira como o debate racial ele se regionaliza muito forte. Aqui no Brasil também tem variações regionais muito fortes, mas lá tem muitas variações, tem muitas semelhanças, mas o discurso nacional na Colômbia ele é baseado em regiões, né? Os Andes, o Caribe, a Amazônia, o Pacífico, e isso traz uma diferença muito grande. Mas tem semelhanças também, né? A longa história da população negra enfrentando, incidindo no mito da democracia racial, a reivindicação de uma nação pluriracial, mas do ponto de vista antirracista. Então tem muitas semelhanças com o Brasil. E nos Estados Unidos, eu acho que também tem muitas semelhanças, né? Não é à toa também que a gente lê muito sobre os Estados Unidos. E eu acho que talvez o que eu mais senti quando eu morei nos Estados Unidos a forma como se pensa a questão racial lá, de uma forma muito a partir deles. E dentro de uma certa mentalidade, que eu posso dizer estadunidense, né? Uma certa ideia da excepcionalidade histórica, as ideias de fronteiras de identidade muito rígidas, uma ideia de vincular muito dentro de um discurso nacional muito grande, né? Várias vezes você vê a crítica de racismo, antirracismo nos Estados Unidos, mas muito colada também a um discurso ali norte-americano de como o lugar ali onde as coisas acontecem. Então tem uma certa dificuldade um pouco de se abrir. Não estou dizendo que é algo dado, mas é o que eu sentia muito, assim, né? E eu acho, a minha percepção é que eu acho que a gente tem muito para contribuir. E eu acho que a gente tem que afirmar mais isso que você colocou, inclusive. Eu acho que construir as nossas referências a partir da história do antirracismo latino-americano e caribenho. Sim. Obviamente, dialogando com os Estados Unidos, aprendendo, estando junto,
a organização de lá, mas eu sentia muito isso. Há uma certa postura, não é certa empáfia, mas é uma coisa de sempre conversar olhando de baixo para cima para a gente, né? Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir para o debate. Acho que a gente, pelo contrário, não perde nada em relação ao debate racial. Então, foram poucas experiências que eu tive, mas muito valiosas nos dois países também, muitas diferenças também. Não, eu também tenho, mas acho que pelo tempo, acho que a gente pode, enfim, né, encaminhar. Quer mais um? Quero mais umas 2 perguntas. O tempo Não, já deu tá um tempo tudo bem. uma partida de futebol já que a gente Não, falando, daqui a né? mais um pouquinho. Não, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar sobre os coletivos, sobre a importância dos coletivos, porque você citou várias vezes o Piabiru e o Maré. Qual é a importância para você dos coletivos para essa construção dessa educação antirracista? Eu acho que essa foi uma coisa que... Radical, assim. Uma coisa que eu aprendi e eu levo para a vida, até sendo professor hoje, é que dificilmente as transformações vão vir dos docentes. As transformações não vão vir de nós. A gente pode ajudar, a gente pode ser aliado, mas a vanguarda das transformações, quem vai pressionar pelo novo mesmo são os estudantes. Isso aprendi muito no movimento estudantil, à luz dos embates que eu tive como presidente do centro acadêmico, como membro do centro acadêmico dentro da FENED, quando eu fui da coordenação executiva, de que o novo vem daquele que está ali, às vezes até de uma forma mais precária, assim, institucional, que não tem nada a perder e vai para o embate. Então os coletivos foram muito importantes na minha vida, não só coletivos dentro do movimento negro estudantil, mas também dentro do movimento estudantil geral, de que é onde que as coisas podem acontecer. E, de certa forma, em relação ao debate racial, à educação antirracista, foi nos coletivos em particular que eu aprendi praticamente boa parte, não tudo, obviamente, tá? Mas do que vai estar depois na maneira como eu enxergo o direito, a história e tudo. Porque, do ponto de vista docente, na época que eu estou me formando para ir para o mestrado, tem professores muito importantes na UNB que eu vou tendo contato, né? O Evandro vai ser meu orientador, por meio dele eu conheço a Dora, nas matérias que o Evandro dá, a Ana Flausina, mas paralelamente eu estou tendo uma formação dentro do movimento negro. Por quê? Lá em 2014, quando tem a discussão das cotas, quem vai para o Conselho Universitário defender as cotas raciais é o movimento negro estudantil, mas da geração primeira lá das cotas. Então era um pessoal mais velho que tinha militado no Enegrecer, no nosso coletivo negro, e eles vão porque eles sabem que a minha geração está um pouco desorganizada, tá assim, sem saber o que fazer, tá meio viajando na vida, né? Então eles vão para o Consune, vence a discussão, vence a reitoria e o DCE, picham o DCE na época, DCE é racista e tudo mais. E aí depois eles convocam uma reunião aberta com os estudantes negros da minha geração, né, que era um pouco depois, e da geração que estava ali naquele momento. E a reunião é meio que aquele papo reto, né? As pessoas mais velhas falam, meu irmão, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vocês estão vendo a discussão ocorrer, quase as cotas raciais são deixadas de lado, a gente teve que se reorganizar, os mais velhos, para vir aqui defender, a gente nem é mais aluno. E vocês? E aí, depois daquela reunião, eles falam, a gente está passando bastão para vocês. E vocês façam o que deve ser feito, porque nós não vamos estar aqui amanhã. E aí, quando a gente fechou ali, obviamente tinha umas pessoas que já eram mais velhas, mas ficou uma coisa assim, caramba, a resposta, o SAP que tinham dado, e também tinha uma coisa, a gente era um pouco ignorante do ponto de vista da questão racial, porque a educação que a gente estava recebendo formal, nos cursos, era uma educação alienante, uma educação colonial, só autor branco, a crítica, mesmo a crítica dentro do contexto educacional, a crítica ao processo político, era uma crítica eurocêntrica ou branca, sem autores negros. Então, o primeiro coletivo que eu participo negro mesmo, ele se chama Grupo de Estudos Afrocentrados, porque antes de militar, da gente intervir, era estudar. E aí eu lembro das primeiras reuniões, né, a gente lá no subsolo do ICC, e a gente tentando criar, portanto, aquilo que o movimento negro chamava de currículo oculto, né, que era ler os autores que não eram dados nas emendas, né. E aí, então vamos sugerir autor. E a gente era muito abobalhado, né. Aí o Paik, que era o mais velho, aí ele estava meio que fazendo a ata, assim, eu estava dirigindo a reunião, e os mais jovens começaram a falar. E a gente, não, bora ler Martin Luther King, Malcolm X, aí mais avançado, mais diferente, então, Angela Davis. Aí o Paik, puto, assim, galera, pelo amor de Deus, né?
Sim. Vamos ler autores brasileiros, né? Que referências são essas? E aí aí que ele começou a falar, e aí algumas pessoas mais velhas também começaram, não, vamos ler o Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, e a gente começou a estudar. Foi pela primeira vez que eu comecei a escutar mesmo, assim, Abdias e tudo, porque não era dado na universidade, isso é 2011, 2012. E é uma coisa que eu sempre brinco, se a gente entra no Google Escola, a gente vai ver que esses autores eles passam citados nos últimos 10 anos, eles eram ostracizados de uma forma sistemática, absurda pelo racismo acadêmico no Brasil. E aí que a gente vai ler. Então, voltando para a pergunta, Ju, é no coletivo que eu me formo nos autores. E era muito interessante ler os autores e conseguir mobilizá-las, porque a gente não queria só ficar lendo, mas era intervir na política concreta, conseguir se formar para argumentar, para pensar estratégia política e tudo mais, para ver o que a gente estava fazendo. Então, eu acho que é muito importante, e aí uma fala pensando no nosso contexto atual, que eu acho que em vários contextos está tendo uma dificuldade de organizar esses coletivos, porque a gente teve um momento de pandemia que quebrou uma certa história do movimento estudantil em geral, sim, uma transmissão de legado, de práticas e tudo mais, e a gente teve contextos muito reacionários da política institucional no Brasil. E isso tem dificultado a organização, e soma-se a isso um contexto de precarização da presença estudantil em geral, né, que também dificulta um pouco. Então, eu acho que olhando para agora, né, olhando para a minha trajetória, olhando para o contexto, eu acho que é uma urgência continuar nessa organização e fortalecê-la, né? Porque não vai vir dos professores essa transformação, né? E aí eu finalizo, para dar só um exemplo, né? As universidades públicas no Brasil, por exemplo, elas são, dentro dos órgãos federais, aqueles que mais fraudaram as cotas. Sim. Isso mostra que... Eu estou estudando isso. Que é o seu tema, né? Sim. Que é também um dos seus textos de pesquisa. Algumas pesquisas. Que é exatamente isso, né? Que o relatório do Pará mostra, né? Entre os órgãos públicos, aquele que mais fraudou é supostamente aquele que é a casa do conhecimento crítico. Mas mostra que não há compromisso com a população negra. Um compromisso de verdade e tudo mais. E que se não for a nossa presença ali pressionando, vai continuar fraudando. Por mais que a gente tenha uma lei nova agora, e não é só aplicar a lei nova que tem mais vagas, mas é reparar essas vagas. Porque essas vagas tem professor branco contratado que era para estar um professor negro naquela vaga. O que isso significa para o povo negro, para a comunidade negra? Quanto que a gente perdeu, não só do ponto de vista financeiro, que foi muito, o aparato calcula lá, o valor é altíssimo, mas do ponto de vista do que a gente poderia gerar de impacto com mais professores negros, sendo que a cada 100 que era para ser contratados, contrataram menos de 1. Então, acho que isso só vai mudar se tiver organização. Porque senão a universidade vai adotar medidas paliativas, como ela tem muitas vezes adotado. Falei demais, minha gente, mas... Eu juro que a última pergunta é isso. Pode fazer a sua pergunta. Isso. Pode fazer a pergunta antes da gente encerrar. A última, juro. Que é a mesma que eu ia fazer, mas pode fazer. Mas acho que você falando sobre a questão das universidades, enfim, eu queria, enfim, saber a sua opinião sobre as diferenças entre universidade pública e privada, né? Você veio de uma universidade pública, né? Acho que durante a nossa conversa você exaltou muito isso, né? Enfim, a sua formação, esse caráter formativo que a universidade pública teve para você, mas hoje em dia você é docente em uma universidade privada, né? Você sente alguma diferença? Qual diferença é essa? Acho que é muito difícil, né? E é lógico que eu vou falar baseado nas minhas experiências, né? Porque tem universidades públicas, é diverso o contexto das universidades públicas, e é muito diferente também o contexto das universidades privadas também, né? Acho que tem uma variação muito grande, né? E aí eu acho que talvez algumas diferenças que eu posso notar, e talvez falando da experiência como discente, como docente, que são alguns dos paradoxos muitas vezes, né, para a gente pensar, né? Do ponto de vista, às vezes, das possibilidades de criação, desse vínculo mais direto com a comunidade, não ser pautado talvez por questões econômicas, outras e tudo, acho que a universidade pública te possibilita, mas isso especialmente num contexto em que a prática docente, a prática de pesquisa é muito atacada no Brasil historicamente, né? A gente teve uma pandemia, a gente vê como muitas vezes todo mundo gosta de professor, né? Não, professor e tudo, mas assim, se puder tacar pedra, muitas vezes taca, né? Porque o professor é o doutrinador, o professor é o chato, não sei o quê. Tanto que não gosta que o professor tem que ser sacerdócio, né? Não é um professor que você exerce direitos e tudo mais. E tem deveres também. Então, mas tem essa possibilidade, até pela certa estabilidade, pela abertura, muitas vezes, que você vai ter de propor coisas e tudo. E muitas vezes, pelas políticas de
democratização do ensino superior, né, as políticas afirmativas, as cotas, a própria expansão universitária, muitas vezes o público, a depender, obviamente, da privada, porque tem privadas muito mais negras do que as públicas em geral, mas em geral o público das universidades públicas hoje ele enegreceu bastante, né? Tanto que as mulheres negras hoje são o maior percentual entre a categoria de discentes no Brasil, em universidades públicas. Então tem uma mudança, tem um diálogo, portanto, ali com um perfil discente que possibilita, né? Tem mais possibilidade, às vezes, de pesquisa, de extensão, isso não é uma regra, mas muitas vezes. Qual é a outra diferença? Porque eu acho mais uma questão que eu acho que é interessante para a gente pensar. Por outro lado, na docência, muitas vezes a gente tem visto nas privadas, inclusive privadas que a gente pode considerar eu não gosto dessa palavra, mas que é, entre aspas, de elite, ou aquelas são mais caras, vamos pensar assim, a gente tem visto uma maior presença de professores negros do que nas públicas. Dificilmente você vai olhar para um departamento de direito numa pública e você vai ver mais de um professor negro. Quando você vê um professor negro. Então é muito isolado esse professor negro, por exemplo, na faculdade de Direito, ele tem outra pessoa para dialogar. Ele está muito identificado dentro da faculdade. E em algumas privadas a gente olha, no meu caso, no IDP, eu tenho ali 3, 4, 5 professores negros que eu dialogo diretamente. Né? Tem a Manuelita Hermes, o Rodrigo Portela Gomes, a Fernanda Lima, a Maíra Brito. Onde que existe isso? Eu coordeno um grupo de pesquisa junto com o Rodrigo e com a Fernanda. Onde que tem, na PUC a gente tem um grupo de pesquisa no direito com 3 professores negros. A gente olha, por exemplo, na GV, a gente vê o Tiago dentro do Justiça Racial, agora entrou o Adilson, todos os professores. A professora Alessandra está lá também. Alessandra, a gente está vendo a integração dos próprios pesquisadores também na prática docente ali, como a Juliana Drummond. Então, assim, na PUC é a mesma coisa, na PUC Rio, né? Nos espaços que tem professores, lembrando aqui de cabeça, né? A Tu lá com Direito em Português, ela tem também professores negros para dialogar com ela que está nos últimos anos. E na pública isso não acontece. Isso é uma coisa impressionante, como as práticas, muitas vezes corporativas, do carreirismo, da certa obscuridade, da certa forma como é distribuídas as vagas, construídos editais para contratação de professores, como há um peneiramento muito radical que não deixa os professores negros chegarem muitas vezes, né? Ou não tem deixado chegar. Então acho que essa é uma diferença, muitas vezes, né? E a gente nota, aí eu finalizo um pouco, nos próprios congressos, né? Teve o EPED agora, há uma semana, né? A gente estava lá, e a gente vê como muitas vezes, por exemplo, quem estava coordenando os GTs que envolvia a questão racial. Tinha um sobre religiosidades, Tiago, da UFPR, uma pessoa amarela, a Tula, da privada, e Ciane, de uma pública. Aí o outro GT, Maíra e Laís. Maíra de uma privada, lá comigo no IDP, Laís da UNEB, eu uma tava pública. Eu tava tava né? nesse GT. E, por o próprio fim, Tiago Amparo estava lá também. Tiago com Dalton, né? Com Delton, lá que o Delton não sei se está como docente, mas Tiago na privada. E eu e Fernando na privada. Então, assim, os professores negros que constroem PED, a maioria deles são de privadas. Eu acho que é uma pergunta que se faz para as públicas. O que vocês estão fazendo? E são os GTs que mais bombam, muitas vezes. A gente teve que fazer não sei quantos rounds lá de debate, né? Eu e a Fernanda saímos absolutamente malucos de tantos trabalhos que a gente analisou, mas é um pouco para a gente pensar isso, né? E tem um represamento. Aí finalizo mesmo, porque tem um descompasso. Tem muitos estudantes negros entrando nas públicas, tem uma demanda para essas matérias, e tem um encastelamento docente branco que não dialoga muitas vezes. E aí a gente volta para os 3 S. A exploração, porque sobra às vezes para os mestrandos, para os doutorandos, a expropriação, porque o professor branco que vê que aqueles temas às vezes está dando repercussão, ele vai se expropriar, mas não tem comprometimento para participar da discussão, para abrir uma vaga para um professor negro. E ali, a exclusão, a forma sistemática como é excluído, porque o aluno que se interessa muitas vezes, ele não tem a perspectiva de depois virar docente naquela faculdade que ele estudou. Então acho que falei bastante, mas tentando, essa pergunta foi bem boa assim, para explorar um pouco isso. Assim. Eu queria fazer a última pergunta antes do final. Eu juro que é. Mas eu acho importante. Não é isso, não. É um trabalho que vai ter para editar o treino. Não, eu juro que é a última pergunta antes da gente encaminhar, tá bom? Não, é que eu acho que é muito importante, porque você falou isso em algumas vezes, voltando para o currículo, sobre o currículo de matérias que não são especificamente tratam sobre raça.
não tem texto de pessoas negras. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Como a gente racializa essas outras disciplinas. E tem uma pergunta da Júlia Drummond, então foi por isso que eu tinha que fazer. Ela não pôde estar aqui, ela queria muito estar aqui hoje, mas ela não conseguiu. E ela falou como você especificamente enegreceria o currículo de ED, como você... estudo... Qual é o nome dessa matéria? Introdução ao estudo do direito. Introdução ao estudo do direito, isso. Exatamente. Eu não sei se ela tá dando essa disciplina, mas se foi uma pergunta. Mas ela gostaria de saber como você faria hoje em dia, se tivesse você dando essa disciplina, o que você mudaria? Acho que é essa. Pra gente mais para finalizar. Então, essa pergunta da Ju é muito boa, mas vou começar pela primeira. Sim. E acho pensando do ponto de vista pragmático, inclusive, Ju. Eu acho que a gente tem uma luta agora, que ela é muito importante, que tem ocorrido em algumas universidades. Parece que ela não está diretamente relacionada com a sua pergunta. Você está me perguntando como é que transversaliza dentro do curso. Mas a questão é que não tem ainda nem pontualmente. A gente não tem uma disciplina para tratar como obrigatória da questão racial. Então acho que o primeiro passo talvez seja isso, porque alguns cursos, né, na PUC Rio, a Tula conseguiu, junto com seus colegas, institucionalizar como obrigatória Direito e Relações Raciais. A gente tem na UFES, na Federal, na Estadual de Feira de Santana, a professora Mirna também conseguiu. Foi aprovado na UFBA, na UNB, todas como obrigatória, Direito e Relações Raciais, ou alguma hora variando um pouco no Direito e Relações Raciais e Gênero, como na UNB. Eu acho que essa é uma demanda muito importante. Por quê? Porque não tem. É muito uma questão do voluntarismo dos acadêmicos negros, às vezes nem sonalizados, como era o meu exemplo com o Rodrigo, com o Marcelo Caetano, a gente era do PPGD, mas a gente não era professor da casa, a gente dava como voluntário, foi uma excelente experiência, mas seria bom se tivesse um professor da casa para dar. Lá no UNB há cerca de 8 anos atrás. Então, criar um pouco essa disciplina. Por que eu acho que é importante? Porque é uma luta concreta que está conseguindo ser realizada em alguns espaços. Eu acho que está no horizonte e as normativas do MEC impelem isso. As normativas do MEC obrigam os cursos de direito, inclusive a normativa específica do curso de direito, que tenha a educação para as relações étnico-raciais. Esse é o primeiro aspecto. Por que eu acho que a disciplina é importante pensando no segundo movimento? Que ela vai criar gatilho. Se você coloca ela no começo do curso, você primeiro gera uma cultura institucional diferente, porque a faculdade vai ter que criar uma matéria, vai ter que disponibilizar créditos, vai ter que pensar nos professores para dar aquilo, e cria um gatilho nos estudantes. Porque a partir do momento, a maneira como a gente pensa em direito e relações raciais não é algo para ficar, não é pensar um ramo do direito. A questão racial, no nosso entendimento, atravessa todos os ramos. Então, o estudante que pega essa matéria no primeiro começo do curso, ele pode, como a gente fazia muitas vezes, demandar isso em outras matérias. Pô, professor, tu tem direito constitucional, será que não dá para colocar tal autor? Direito administrativo, por que a gente não traz as lições ali do direito discriminatório, como as questões que o Adilson traz e tudo mais? Então, você cria gatilhos possíveis que os estudantes levem. E isso vai tensionando, né? Aquilo que eu acho que os estudantes mobilizam os professores. Essa é a segunda questão. A disciplina em si, ela vai exigir que você contrate professores sobre isso, que tem uma formação adequada para dar. E por que isso é importante? Porque um professor lá dentro, ele pode fazer a mudança, ele pode participar do colegiado e quando for discutir, por exemplo, a ementa do novo concurso, que na contratação você coloca como um tópico do edital, 1 ou 2 tópicos. É direito empresarial, é direito administrativo, direito constitucional, que veste para a questão racial. No professor que vai ser contratado, ele tem que saber daquilo. Então, acho que é uma terceira mudança. Uma pode encadear a outra, obviamente, articuladas, né? Então, acho que são uma estratégia pragmática, olhando, né? Para a gente mudando a disciplina vai criando gatilho, mudando a cultura institucional, e depois o professor ali dentro, junto com os estudantes, podem depois afetar no processo de contratação, que vai levar a uma reformulação mais institucional das emendas. Então, seria um pouco, pensando numa tática política, como o pessoal do movimento social gosta de discutir. E a pergunta de Ju, né, sobre IED. O que eu faria se eu desse IED? É um parênteses, né? Eu não sou professor de IED, por isso que eu fiquei toda vez. A Júlia que perguntou, a gente está transmitindo a mensagem. Geralmente, eu tenho um grande amigo meu, que é o Edson, foi aluno de graduação, e ele dá IED, né? Eu sempre brinco com ele, vai aparecer, depois editar aí, né, Luizão? Mas assim, porque eu achava que IED um porre quando eu comecei a fazer direito. É engraçado, né? Porque fui fazer direito e abandonei sociologia, mas a matéria que era de IED eu não gostava tanto, porque era muito umas coisas meio conceituais, saber o que é uma norma, o que não sei o que, Miguel Reale, fato, valor e norma. E eu falo, meu Deus do céu, aqui parece que a discussão social ela tá
não está aparecendo como aparece a sociologia jurídica, metodologia de pesquisa do direito, enfim. Mas o que eu faria, talvez, assim? A primeira coisa que eu faria era pensar uma ementa à luz da dissertação de Dora e de Eunice. Eu acho que ele tem um programa para você pensar das bases do que é o direito, né? É algo que eu tenho trabalhado lá no curso, né? Quem pegar para ver as aulas que eu dei sobre a dissertação da Dora, lá no curso do Doras, que está no YouTube, sim, é um pouco isso. A dissertação, tanto de Eunice como Dora, a gente consegue ler como um programa para você repensar as bases do direito. E que pode ser, obviamente, depois especializado, ramificado, aprofundado. Mas se a gente pega, por exemplo, a Dora. O que a Dora está trabalhando logo no começo ali da dissertação dela? Ela está trabalhando com categorias, né? Racismo institucional, racismo individual, racismo cultural, preconceito. Categorias para analisar a realidade. Então, acho que ali tem um diálogo grande com a filosofia, com a teoria social em geral. Depois, o que a Dora faz um pouco? Um debate sobre Estado e sociedade e direito. Obviamente, à luz da questão racial. E ela vai analisando muito o processo de formação do Estado brasileiro e tudo. Olha as constituições e tudo. Então, isso dá para você pensar um pouco o papel da norma, as diferentes interpretações que você pode ter do direito. Uma concepção mais formalista ou positivista, uma concepção mais naturalista, uma concepção crítica. Tudo a partir do texto, por exemplo, de Dora, né? Uma terceira questão que está colocada na Dora, que poderia aparecer, de uma certa forma, no EAD, a relação entre pensamento jurídico e a própria história, né? Ou senso comum, podemos assim dizer, né? Que é o que a Dora vai mostrar com o pensamento jurídico, ainda que não expressamente, vai mobilizar ideias racializadas, né? Ou como as abstrações do pensamento jurídico, muitas vezes ela paga uma história que está colocada ali. Por exemplo, uma das coisas que Dora aponta, muito pensando a partir de um fanon da vida, de como é que o Estado moderno, a gente narra, né, essa ideia da soberania e tudo mais, esse giro que vai ter a partir do início da modernidade, a gente esquece que, ou a gente não narra, de que a emergência do Estado moderno está atrelada à experiência do colonialismo, da escravidão atlântica e do tráfico negreiro. O que talvez tenha aí para a gente pensar e tudo, né? E eu acho que, para finalizar, falando demais, que eu acho que é interessante eu pensar a partir da Dora, pensando a partir de um programa, né, para reformular IED, que é o papel da sociedade, da democracia, na disputa do direito, né? A Dora chama muita atenção a isso, como a lei ela é um processo de disputa social, seja a sua produção, a sua interpretação e também ali, o processo de tornar eficaz uma lei. E eu acho que a partir da Dora você consegue, por exemplo, pensar ali validade, vigência e eficácia de uma norma, por exemplo, né? A gente pode pensar o exemplo que Dora trabalha no final do texto, que é a legislação antirracista no Brasil. Ela é excelente para a gente pensar o que é uma lei que é válida, está em vigor, e o que é eficácia. E contestar a doutrina da eficácia, inclusive no Brasil, que muitas vezes vai dizer, não, as leis aqui não pegam e tudo mais. Mas o que a Dora está apontando? Não, tem uma disputa concreta. E não é que ela não pega, é que tem gente atuando, nesse caso os brancos, para que ela não pegue. Então, o que a gente está querendo dizer com eficácia ou ineficácia? Então, assim, Ju, você que me perguntou aí, eu acho que tem uma agenda a partir de Dora e de Eunice, que a gente consegue olhar para o que tem que ser dado como currículo nas ementas de EAD e interseccionalizando ali a partir das dissertações delas e dos trabalhos que se desdobraram nos últimos anos a partir das duas dissertações. E aí, agora para finalizar mesmo, Marcos. Eu tô falando mais com vocês, também tá de boa aqui. A gente tem, novamente, 3 perguntas como se condensadas em uma. Que a gente gostaria, agora, na verdade, que você indicasse um livro, enfim, artista, filme, que você acha que é importante que as pessoas conheçam, que você gosta, né, obviamente, se puder, enfim, né, fazer relação com a questão racial também. E, por último, um pesquisador, né, que você acha que, as pessoas precisam conhecer o trabalho dessa, enfim, né, dessa pesquisadora, desse pesquisador. Bom, a resposta mais fácil era falar Dora. Eu citei ela tanto, estou num projeto que se chama Dora, tudo. Ou Eunice, que aí também que é o nome da casa, já estava aqui, sim, já pronto. E eu acho que seriam minhas escolhas, minha gente. Mas como eu já falei tanto, então assim, se a pessoa chegar até nesse ponto da entrevista e não estiver lá olhando a dissertação de Eunice de Dora e buscando quem foi Dora, quem é Eunice, não assistiu a entrevista, volta pro começo, rebobine aí. Rebobine, uma coisa, já tem nem 20 anos que temos fitas para rebobinar. Mas um livro, eu acho que eu mencionaria, e aí eu acho que
Tem vários na minha cabeça. Além do seu, que é muito importante, leiam um livro. E não precisa ser necessariamente jurídico, tá? Exato. Pode ser... Os dois que eu pensei, minha gente, são de intelectuais caribenhos que marcaram muito a minha formação. E aí um que eu gosto muito, estava lendo aqui, relendo uma biografia dele, inclusive, no voo para aqui para São Paulo, que é o Fanon. E aí eu recomendaria, assim, tá até um prefácio meu com a Tula e com o An lá na última edição, que é o Colinares da Terra. Eu acho que ler e reler Colinares da Terra, ler e reler Fanon é importante, especialmente porque a gente está no espaço que domestica, disciplina, dociliza muito a gente, mesmo que a gente não saiba. O próprio Fanon foi domesticado pela academia, o seu pensamento, podemos assim dizer. Não ele, mas o que se faz com o pensamento dele. Eu acho que ler Fanon, essa forma visceral, muitas vezes com que ele escreve, né, uma escrita muito oral e tudo, relembrar um pouco dos compromissos do que a gente está fazendo a todo momento. Né? E eu acho Os Condenados é um livro do tempo dele, mas que nos chama para as tarefas e para pensar que o campo de direito e relações raciais, o campo hierarquias raciais e direito, ele é um campo que ele é radical. A gente está lutando para fazer reformulações, questões mais pragmáticas, mas é para mudar tudo. Criar um novo mundo, de certa forma. Né? Então o Fanon seria, aí, de certa forma, intelectual, e um outro que eu mencionaria, e aí que tem muita relação com o meu tema, e que é um outro intelectual antilhano, né, caribenho, que é o James com Jacobinos Negros, porque eu menciono lá várias biografias sobre a Revolução Haitiana, até mais contemporâneo, que avançou no campo nos últimos anos, né, a Aline Helg, o Laurent Dubois e tudo, mas eu gosto de Jacobinos Negros porque ele é um livro muito bem escrito. Eu acho que primeiro é essa dimensão, né, um livro que você lê, é um livro de história, mas tem essa dimensão, uma poética que é muito comum aos intelectuais da diáspora africana em geral. Nem todos, mas no Caribe tem essa particularidade várias vezes com a escrita. E que ele é um livro que reposiciona ali a centralidade da Revolução Haitiana numa narrativa bastante instigante, e que também é um livro de um sujeito compromissado com a Revolução, tal qual foi o Fanon. Foi um militante marxista, trotskista, mesmo com a dissidência em relação ao Trotsky, mas era um cara compromissado com outro tipo de realidade. Eu acho que é importante a gente ter essa dimensão de estar lendo autores que são do pensamento negro na academia e que eles muitas vezes lutaram contra o lugar que a gente está e que a gente tem que ter essa dimensão, inclusive. Né? Eles também circularam muitas vezes, mas que eles tinham um compromisso com uma outra sociedade. Né? Eu cito o Fanon e o James, mas a gente pode falar de Lélia, de Clóvis Moura, do próprio Abdias. Eles tinham essa radicalidade, que era uma radicalidade construída no cotidiano. Fazer uma disputa. A Dora sempre ensinava, né? O dia, muitas vezes vai ser isso a nossa militância. Discutir um edital, batalhar para avançar um pontinho ali no item 10.5 de um edital de financiamento, de um edital para processo seletivo, mas saber que aquela batalha é extremamente importante para o futuro e que ela deve estar de dimensão, um compromisso ético com uma transformação das bases da sociedade que vivemos, né? Então citaria para ficar um pouco nesses dois, assim, acho que eu gosto muito e de alguma forma são formativos, e Fanon estava lendo e o James por causa da temática da Revolução Haitiana. Sim. Agora a gente realmente finalizou. Eu quero agradecer você, Marcos, você, Michele, também. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui conversando mais horas. Foi muito interessante, foi muito bom. Mas a gente tem que finalizar por enquanto. Mas eu aprendi muita coisa, imagino que a Michele também. E espero que vocês que estejam assistindo ou ouvindo tenham gostado. E sigam o Marcos, leia o livro do Marcos, vá atrás da gente nas redes sociais e busque também aprender com o que a gente teve aqui nesse episódio, para ter mais pessoas negras. Não, esse foi só o primeiro, assistam os próximos. E eu acredito que é isso. Muito obrigada. A você, Marcos. Obrigada. Foi um Agradeço, prazer. minha gente. Obrigadão demais, assim. Até nos estendemos aqui no tempo. Sim. E você pode contar comigo aí, galera que vai estar assistindo também. Tamo junto aí para seguir construindo no campo do direito de relações raciais e avançando.